Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. Estamos chegando mais uma vez até você com o nosso devocional. Muito obrigado por você estar conosco, por você fazer parte dos nossos devocionais. E hoje estamos iniciando um livro novo, ou uma carta, como é chamada também, de epístola, que é o mesmo que carta. Vamos começar lendo Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo. Então, todas estas cartas que nós já lemos, desde Romanos, ela sempre direcionada a uma pessoa ou a uma igreja. Agora aqui, por exemplo, essa carta foi, Paulo direciona a Timóteo. Então, Paulo estava numa determinada prisão e Timóteo cuidando da igreja. Aí Paulo, ele passa algumas orientações para Timóteo repassar à igreja. Então, eu quero muita atenção sua fazendo a leitura dessa carta, porque eu gostaria que você pensasse comigo assim: Paulo falando e eu aqui dando voz à palavra do Senhor, como Paulo falando, né? E aí você vai ouvir ele falando a Timóteo, mas ao mesmo tempo eu gostaria que você entendesse que as pessoas que estariam ouvindo esta carta, a leitura desta carta, seria a igreja. Então, é você que vai estar ouvindo a leitura da orientação aqui que Paulo faz ao nosso irmão Timóteo, para que Timóteo passasse essas orientações para a igreja. E mesmo aquelas que não são orientações diretamente para a igreja, elas servem como orientação pessoal para nós, como servos de Deus, como homens de Deus, mulheres de Deus, atentar para o conselho que o Espírito Santo deu a Timóteo através de Paulo. Então vamos à leitura. 1 Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, misericórdia, graça, misericórdia e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E aí ele começa agora a falar com Paulo, com Timóteo, sobre a importância de tomar cuidado com as falsas doutrinas que se levantaria no meio da igreja. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que ensinam doutrinas. Já começa a dizer que tem alguns que ensinam doutrina. E lá estava Timóteo, ficando em Éfeso, para advertir os irmãos acerca das doutrinas que alguns viriam ensinar. Nem se dei as fábulas ou a genealogia intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim faço agora. Ele está dizendo assim, Timóteo, não fica dando atenção a esse negócio de fábulas, genealogias intermináveis, questões que não edificam, que não trazem a edificação para o corpo de Deus. Existem alguns assuntos que não edificam a igreja, que não traz crescimento, apenas gera dúvidas e discussões, etc. E ele diz, o fim do mandamento, Timóteo, verso 5, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma consciência pura, não fingida, tá bom? Então não fica entrando em certas questões. Entenda, o fim do mandamento é o amor. Do que? Desviando-se alguns, infelizmente, Timóteo, alguns se desviaram e entraram em contendas, começaram a contender
uns com os outros, querendo ser mestres da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Então, existem pessoas que querem ser mestres, até parece que naquele tempo tinha internet, né? Porque hoje, pela internet, tem uns querendo ser mestre, né? E às vezes nem sabem o que falam, nem entendem o que estão falando, o que está falando. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, tá? Para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjúrios e para os que for contrário à doutrina. Então Paulo está dizendo, a lei vem para punir essas pessoas que praticam esses tipos de maldade, conforme o evangelho da glória de Deus. Bem-aventurado é o que me foi confiado. Então, Timóteo, ensina os irmãos a não ficar se metendo em muitas questões que não levam à edificação do corpo de Cristo. E versículo 12, dou graças ao que me tem confortado. Quem tem me confortado? Disse Paulo, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Então, estou no ministério porque Deus me colocou no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei, olha ele dizendo, misericórdia, porque fiz de forma ignorante, na incredulidade. Então, você viu que Paulo, tudo aquilo que Paulo fez contra a igreja, ele entendeu. Eu fiz por incredulidade e por ignorância. E a graça de Deus me alcançou e agora eu vivo pela graça de Deus. E amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Jesus Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais, Timóteo, eu sou o principal pecador que a graça de Deus veio salvar, tá? Você vê que Paulo aqui, como nós também entendemos, por mais que Paulo fala de santidade, nós temos que ser santo, santificai, mas ele tinha consciência, eu sou um pecador. Que às vezes a pessoa pensa que ela tem que ser santa, ela tem que deixar de pecar, e nós nunca vamos conseguir deixar de pecar, porque nós somos todos pecadores, nós somos pecadores. Então Paulo diz, Jesus Cristo veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior dos pecadores, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todo sempre. Este mandamento eu deixo com você, Timóteo. Esse mandamento eu te dou, meu filho, tá? Que segundo as profecias, tá? Veja bem, este mandamento eu te dou, meu filho Timóteo. Falando filho como uma palavra carinhosa, né? Que segundo as profecias houve acerca de ti, milite a boa milícia, tá? Conservando a fé e a boa consciência, tá? A qual alguns, rejeitando a fé e a boa consciência, naufragaram. E não são poucos o número de pessoas que naufragaram, porque rejeitaram a boa consciência. Toda pessoa que não tem uma boa consciência, tá? Ela acaba naufragando na fé. Quem não tem uma boa consciência, é necessário que se tenha uma boa consciência em todas as coisas. A pessoa que não tem uma consciência tranquila, uma boa consciência, ela acaba naufragando na fé, tá? E aí, entre estes que naufragaram na fé, por não ter
uma boa consciência, ele vai falar de Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Segundo os entendidos e os teólogos, esses dois cidadãos aqui que eram obreiros de Paulo, eles acusaram Paulo de ter incendiado Roma, de ter incitado as pessoas contra o rei, e tudo foi mentira. Na verdade, é como se eles ganhassem, né? Vamos assim dizer, para poder fazer isso contra Paulo, colocando Paulo em maus lençóis, como dizem. Eu acredito, por esta razão, Paulo disse, olha, esses dois se desviaram da fé, naufragaram na fé, e os entreguei a Satanás. Bom, não entendo muito essa parte, né, do que Paulo quis dizer quando entregou estes dois aqui, mas diz o texto aqui, deixa eu ver se eu tenho alguma explicação aqui. Não, aqui não vai falar, tá? Versículo 19, 20. Ah, tá. Aqui eu tenho uma explicação aqui, vou ler para vocês. Entreguei a Satanás. A ação de Paulo provavelmente significa que esses dois homens foram excluídos do rol de membros da igreja. A salvação é a união com o corpo de Cristo, a igreja, né? Nos protege do poder de Satanás. Ser desligado da igreja, tá? Por outro lado, deixa a vida da pessoa aberta aos ataques destrutivos satânicos, tá? A disciplina eclesiástica visa trazer a pessoa de volta ao arrependimento, à fé verdadeira e à salvação. Me traz um entendimento que esses cidadãos aqui, quando Paulo disse, olha, primeiro Paulo disse que eles naufragaram na fé, ou seja, eles deixaram de ter uma boa consciência. A primeira coisa que o diabo faz quando o diabo quer afundar uma pessoa é manchar a consciência dela, ou seja, fazer com que ela cometa algum pecado, fazer com que ela tenha algum pensamento vicioso, fazer com que ela machuque alguém, que ela magoe alguém, e com isso essa pessoa ela vai se distanciando do altar e da presença de Deus. E a consequência, como Paulo disse aqui, esses dois, se desligaram do corpo da igreja ali, ou seja, eles renunciaram, eles abandonaram, eles se apostataram literalmente da fé. E aí com isso se desligaram da igreja, consequentemente, para onde vão aqueles que não se unem a Cristo, né? Então fica aí o conselho de Paulo para todos nós, que devemos ficar firme para não entrarmos nessa má consciência, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma outra explicação aqui. É mais ou menos essa mesma explicação que eu já passei, tá? Aqui, por exemplo, eles faziam parte da igreja de Éfeso, porém desviaram da verdade e tentaram influenciar o povo ao engano. Eles são exemplo de homens que não guardam a fé e a boa consciência, por isso se perdem. Tinham possibilidade de um futuro totalmente diferente, mas negligenciaram a palavra de Deus e deixaram de cuidar da sua vida espiritual. Por esse motivo foram excluídos da comunhão da igreja e devolvidos ao mundo que está sob o poder de Satanás. A disciplina dessa maneira, Paulo esperava que eles reconhecessem o seu pecado e se arrependessem. Com isso, entendesse que o ser humano é responsável por suas próprias escolhas. Mas, quando ele se sujeita, é claro, à palavra de Deus, mas eles não se arrependeram e acabaram abandonando a fé e deixando de lado o Senhor Jesus Cristo, que eles conheceram no começo. Então, qual que é a palavra então para nós? Ficarmos firmes, guardando o mandamento, como Paulo disse aqui para Timóteo no versículo 18, guarda o mandamento, não saia, o fim da lei é o amor.
disse Paulo a Timóteo. Guarda a palavra numa boa consciência. É isso que nós devemos ter. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, muito obrigado, meu Deus, pela vida de todas as pessoas que estão orando conosco agora, e eu agradeço. Ó Pai, muito obrigado, porque sabendo que o Senhor está conosco e a bênção do Senhor é sobre nós, o poder do Senhor é sobre nós, a unção do Senhor é sobre nós. Ó Pai, eu agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo e peço ao Senhor que nos guarde, nos livre, nos proteja de tudo aquilo que não provém do Senhor. Que a graça e a misericórdia do Senhor seja ricamente em todos nós para nos levar à grandeza, nos levar à fé completa e uma fé que realiza, uma fé que opera, uma fé que jamais desiste, uma fé que jamais desanima, uma fé que jamais se entrega. Ó meu Pai, muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos a vida de todos nas tuas mãos, segundo a riqueza da tua palavra. Em nome de Jesus, obrigado, amém e graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Capítulo 2, nós vamos ver Paulo falando sobre a importância de orar por todas as pessoas e também sobre o dever das mulheres. Interessante, o dever dos homens e também Paulo vai falar do dever das mulheres. Ué, pastor, há deveres das mulheres na Bíblia Sagrada? Vamos ler juntos, devocional de amanhã, tá bom? Te espero, Deus abençoe, um forte abraço e até nosso próximo encontro. Até lá.